Hebreus capítulo 9. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 22. Após 400 anos, sob a escravidão egípcia, os filhos de Israel finalmente marcharam em direção à liberdade. E como toda nação organizada que há sobre a terra, Israel precisava de leis que a regessem. O Senhor deu a Moisés, portanto, leis diversas, a fim de educar o povo e torná-lo modelo para os demais. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Antes, porém, de estabelecer o santuário, Deus fez algo que ele não delegou a Moisés, nem a homem algum. Ele mesmo escreveu, com seu próprio dedo, a lei dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E enquanto escrevia, em meio a trovões e relâmpagos e forte clangor de trombeta, ao pé do monte, o povo ouvia e se estremecia. Contudo, bastou a ausência de Moisés por alguns dias para o juramento que haviam feito. Tudo o que o Senhor falou faremos, Êxodo capítulo 19, versículo 8, se transformar em um culto pagão a um bezerro fundido. Êxodo capítulo 32, versículo 4. O santuário terrestre revelaria tanto a nossa condição pecadora e carente de perdão, quanto a nossa necessidade de um perfeito mediador. Tanto a impossibilidade do homem de prestar perfeita obediência, quanto a de haver alguém que o fizesse. É isto uma parábola. Foi a forma didática do Senhor ensinar ao seu povo que o plano da redenção já estava traçado antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus nos fossem reveladas, a fim de compreendermos a missão do Filho e a nossa como herdeiros das promessas. O passo a passo do santuário representa também a nossa jornada rumo ao céu. Acompanhem comigo. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida e cremos em seu sacrifício expiatório, altar de sacrifício, assim como ele nos deixou exemplo, entregamos a nossa vida em suas mãos através do santo batismo, pia da purificação. A partir daí, como novas criaturas em Cristo Jesus e sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, entramos no santo lugar, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. A fim de que através do estudo das Escrituras, mesa dos pães, e de uma vida de oração, altar de incenso, possamos juntos como igreja e revestidos do poder do Espírito Santo ser a luz do mundo, candelabro. É perseverando neste caminho que, pelos méritos daquele que retirou o véu da separação entre Deus e o homem, Mateus capítulo 27, versículo 51, podemos entrar no Santo dos Santos e, pela fé, viver em conformidade com a vontade de Deus, em obediência à sua lei, a Arca da Aliança. Pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Percebem, amados, que Deus desenhou para nós a sua vontade e o caminho que devemos percorrer para encontrá-lo? Através do ministério sacerdotal, descreve Hendrensen. O povo era ensinado como se devia aproximar de Deus, como o perdão podia ser alcançado, como a oração se podia tornar agradável a Deus, quão inexorável é a lei, como o amor e a misericórdia prevalecem por fim. Todo o plano da salvação lhes era esclarecido até o ponto em que era possível ser revelado em símbolos e ofertas. Cada cerimônia visava impressionar-lhes o espírito com a santidade de Deus e as fatais consequências do pecado. Ensinava-lhes também a admirável provisão feita mediante a morte do Cordeiro. Fosse embora o ministério de morte, era glorioso em suas promessas. Contava de um Redentor, de alguém que levava o pecado, que compartilhava a carga, um mediador. Era o Evangelho em perspectiva.
O Ritual do Santuário, página 43. Amados, Cristo Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A humanidade nunca esteve tão perto desta saudosa promessa, mas também nunca esteve tão longe de Deus. Os dias que antecedem o retorno do nosso Senhor e Salvador, como Ele próprio afirmou, se assemelham aos dias de Noé e aos dias de Ló. Mateus capítulo 24, versículo 37, Lucas capítulo 17, versículo 28. Se aproxima o tempo em que os homens correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 12. Enquanto temos a Bíblia em mãos e a graça de ainda poder estudá-la, busquemos com mais empenho a sua sabedoria, pois o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Obadias capítulo 1, versículo 15. Que Jesus nos encontre apercebidos. Oremos, amados. Pai de bondade e misericórdia, o teu santuário terrestre era um lugar onde o Senhor se manifestava em perdão e misericórdia. Mas o que ali havia e ali acontecia não passava de figuras das próprias coisas celestiais, de onde temos acesso pela fé por meio de Cristo. É lá, no mais santo lugar, que Jesus intercede por nós e nos purifica de todo o pecado. Nós cremos no perfeito sacrifício de Cristo por nós e de que logo Ele aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Concede-nos, ó Deus, teu Santo Espírito, santificando o nosso caráter cada dia até aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, chamados para serem santos. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.